Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Growth você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Corsa Firma, você Morre! Eu vou resgatar uma galera lá no QualityCast. Nós vamos criar agora um quadro old school, eu e o Kim. Legal. E como eu conheço toda a galera old school, quando chamam eles não vão. Mas eles vão porque eles gostam de mim. Sim. Então eu vou começar a trazer uns velhos super importantes da musculação nesse quadro, para ser entrevistado por nós. Imagina, deve ter muito, Tem né? muito. Tem uns 200 ainda aí para trazer, mais ou menos. E todos gostam de mim. Eu tenho uma história com todos eles, na academia, de treinar, porque eles me ensinaram muitas coisas que eu aprendi no passado, porque eles eram a formação, os caras que vieram antes. Então eu vou trazer esses caras lá no quadro para entrevistar e muita coisa vai sair, e muita discussão vai acontecer, e muita polêmica vai acontecer. Porque esses caras não querem aparecer. Só que eu falei assim, se eu não aparecer, eu vou cada vez cair mais no esquecimento. E aí vai ser tarde demais. Então, eu, ao contrário, comecei a olhar para o Leandro com outros olhos. E ele fala isso, vou falar. Ele faz isso. Cariani, quando começou a gravar, foi gravar comigo na minha academia. O Toguro. Eu era presidente da federação e eles gravaram comigo na minha academia. Que da hora. Então tem vídeo meu no começo da BTV. Só que como eu não entendi, não saquei que esse era o Pegou futuro... o time ali do momento. Ali. Eu dei espaço para todos eles nos meus eventos, para o Under. Eu dei espaço para todo mundo nos meus eventos, para eles divulgarem a musculação, porque eu sabia que isso era bom para o esporte. Logo lá atrás eu saquei que isso ia ser bom para o esporte. Só que eu não vi que isso seria bom para mim também. E como eu tinha virado presidente, eu tinha que ter uma outra postura. Você era presidente na época. Da Federação de São Paulo. Então eu tinha que ter uma outra postura, porque eu não posso sair brigando na internet. Sim. Senão vão misturar as coisas. Pô, o presidente da federação... E nem se aliar, né? Não é o também. Pinduca que tá falando, é o Sim. Pinduca presidente. Então eu tinha que ter uma postura neutra. Eu não podia ficar falando polêmica, eu não podia me posicionar. E eu não estava podendo treinar mais ninguém, porque eu era o presidente da federação. Então a minha carreira de treinador ficou de lado. Caramba, hein? Eu não podia treinar ninguém. Preço alto que você pagou pra ser presidente, hein? E eu treinei escondido. O Rafa Brandão foi um deles. O Rafa, você treinou Eu treinei o Rafa. E o Rafa, essa história saiu no ar quando ele e o Júlio resolveram. Porque através do Júlio, que era meu amigo, que eu conheci o Rafa, que era meu atleta, que ganhou o overall do estreantes no Júnior. Então a gente andava junto, eu, o Rafa e o Júlio, direto, treinava junto, tudo, né? Amizade de verdade. Só que isso não aparecia na internet. Quando eles se desentenderam, o Rafa procurou quem? Me procurou. Eu treinei ele escondido. Porque eu não podia. Só tirava uma foto que ele foi treinar na minha academia. Porque a minha academia era aberta a todos os atletas da federação. De graça. De graça. O primeiro CT foi a minha academia. Caramba. A ideia de CT é minha. Que eu copiei do Eugênio Profkovski, que fez o primeiro CT lá em Mogi Guaçu, no passado. E aí eu tive a ideia, vou fazer um CT para minha federação e meus atletas. Então o atleta com anuidade em dia não pagava para treinar no CT da federação. Caramba, que show, hein? Puta auxílio, né? Em nenhum lugar do mundo teve isso. Mas depois descobri que a academia do Jim Mannion lá em Pittsburgh, também todo atleta profissional pode ir lá treinar, vai pagar nada, né? Mas eu fiz isso, fui visionário. E aí os atletas iam lá, Toguro foi lá, Ander foi lá, Cariani foi lá, o Gui Pavan começou a gravar com eles, ia lá, todo mundo ia lá. Só que eu deixava eles fazerem as coisas porque eu sabia que seria bom pro esporte, mas ao mesmo tempo não usei essa ferramenta para mim. Tava ali na sua frente. Ali. Tava tudo acontecendo na minha frente e eu sabia que era bom. Mas enquanto eu era presidente, eu não podia. Quando as IFBB se separaram e a IFBB que eu fazia parte e começou a desmoronar, eu saí. Quando eu saí, olha só que loucura. A faculdade tinha sido vendida, me mandaram embora. Por um grupo internacional. Aí os caras mandam embora você que ganha bem, contrata outro ganhando menos para ganhar dinheiro. Só que eles se ferraram porque a faculdade foi pro buraco. A gente tinha lá
3 mil alunos, 4 mil alunos. Ele caiu muito, acho né? que não deve ter 600 alunos hoje lá naquela faculdade. Sim. Porque mandaram todos os professores bons embora. Ficou alguns só lá. E alguns poucos ainda estão lá, porque eles estão lá há 28 anos e mandar esses caras embora, o fundo de garantia deles é um absurdo de caro. Sim. E agora eles estão sem grana, não estão nem podendo mandar embora, mas estão pagando o salário do cara que deve ser R$100 a hora-aula dos caras hoje. Porque eles estão lá há 28 anos. Enfim, eu perdi o emprego na faculdade, depois eu perdi a federação, aí eu perdi a federação, fiquei só com a minha academia, e ter que recomeçar a minha carreira de personal trainer, de treinador, tudo do zero. Pegada, hein? Eu falei assim, caramba, em plenos 48 anos de idade, eu tava com a vida estável, tudo pronto, tudo arrumado, Fluindo. e agora tem que começar do zero. E aí, pior, eu não estava mais nas academias para estar em evidência, na vitrine. Eu estava na minha. E a minha academia não era um lugar de poder aquisitivo para dar aula de personal. Aí eu tive que contatar meus alunos antigos e falar, olha, eu tô de volta. Alguns me contrataram de volta. Que bom. Ô, você voltou? Então vem aqui me dar aula. Vem treinar comigo. Tô dando aula para eles, alguns até hoje. Alunos de 20 anos. Você falou. Entendeu? Treinando várias gerações, né? Terceira geração de uma família. Isso é muito bom. Daqui a pouco eu vou treinar a segunda geração de uma família que eu gosto muito, do Zé e a Mariane, que os filhos deles estão crescendo, daqui a pouco eles vão me contratar para ser personal dos filhos deles lá, provavelmente. E eu vou com o maior carinho. Não vou só pelo dinheiro, eu vou com carinho. Sim. São pessoas que eu conheci, que me colocaram na mesa para jantar junto. Era assim que minha relação com meus alunos do personal. Vários. O respeito, né, cara? Nossa, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque eles conhecem a minha trajetória, eles me viram estudar, eles me viram evoluir, eles me viram trazer Viram toda a correria, coisas né? importantes para a saúde deles. Porque eu não sou só musculação. Sou especialista em aptidão física na promoção de saúde e bem-estar. É que a galera olha pra você e já pensa no bodybuilding, né? Só bodybuilding. Mas Eu dei não aula é. para idosos com mais de 65 anos lá no CECAF. Eu ajudei uma senhora de 91 anos voltar a andar. Ela não andava mais. E com a musculação ela voltou a ficar de pé e voltou a andar. Com 91 anos. E ela viveu até os 97. Caramba, hein? Entendeu? Puta realização. Uma realização fantástica. Então, coisas que eu já fiz, que eu vou relatando aqui no podcast, né? Muitas coisas. Então, o Padre Marcelo treinava comigo. Você entendeu? Ele era o instrutor da academia quando eu não era o instrutor. Ele era instrutor? Ele era o instrutor da Training Club. Olha só. Lá na década de 80. E o Marcelão, como a gente chamava ele é gigante. Ele é alto, largo. E aí, ele começou a fazer a dieta para entrar no campeonato de estreantes. Tá? Então, a dieta para competir é muito sacrificante. Imagina um cara da altura dele, do tamanho dele, tendo que tirar carboidrato. Então, ele chegava na academia para treinar, para trabalhar morto, né? Aquele desespero para poder ficar definido, e tava ficando bom pra caramba. Aí quando tava próximo do campeonato, eu lembro muito bem da história, ele foi testar, porque assim, para as veias aparecerem mais, naquela época a gente tomava um remédio que chamava Vasculate. Era um vasodilatador da época. O Marcelão tomou o Vasculate para testar e para ver como ele ia ficar, a pressão dele foi lá embaixo, velho. Foi para baixo. Para baixo. Que é vasodilatador. Ah, é verdade. Entendeu? A pressão dele caiu. Nessa que a pressão dele caiu, ele passou mal. Nessa que ele passou mal, ele teve que abrir o jogo pro pai. O pai não sabia que ele tava usando os negócios, que tomou remédio, que ia competir, que era... Não sabia. Não, ele passou mal, teve que ir no hospital, velho. O pai achava que era só treino, né? O pai tinha só treino, tudo. Natural, alérgico à água. Isso foi tão grave que o Marcelão parou de ir na academia. Caramba. Não foi mais trabalhar, não foi mais treinar, parou de ir. Porque ficou doente mesmo. E ele conta essa história de que no passado ele foi e agora ele tá grandão de novo. Eu vi uns vídeos dele enormes. Óbvio, eu não tenho acesso a ele pra falar, mas ele vai lembrar de mim, porque eu era o pinduca da academia, né? Todo mundo na academia me conhecia, né? E depois que isso aconteceu, a gente nunca mais viu o Marcelão. Ele sumiu.
Literalmente ele sumiu. Ele era da cena no momento. E aí ele era da cena, porque na academia, cara, um cara com aquela altura, o tamanho dele, ele roubava a cena, de verdade, né? Nessa época, lá na década de 80. E ele sumiu. Nunca mais ninguém viu o Marcelão, ninguém sabia, porque não tinha celular, não tinha WhatsApp, internet, Facebook, né? Não tinha nada disso. Se você não via uma pessoa, você não tinha contato mais com ela. E não era todo mundo que tinha telefone fixo. Sim. Lembra? Telesp, plano de expansão da Telesp. Tanto que a galera era rico quem tinha telefone, né? Não era todo mundo que tinha telefone. Exatamente. A gente tinha telefone em casa uma época, depois acho que faltou grana, o meu avô vendeu o telefone. Precisou do cascaio lá, Sim. vendeu o telefone e a gente não teve mais, né? Não tinha telefone na minha casa, depois de um tempo teve. Hoje é uma coisa comum. Sim. Hoje o telefone fixo ninguém mais nem tem, nem precisa. Tá nem aí mais. Pra quê? Ter telefone... Meu pai tem. Meu pai tem celular e telefone fixo. Você liga no celular, ele não atende. Você liga no fixo, ele atende. Igual em casa também é assim. Marcelão sumiu. Anos se passaram. Onde é que nós encontramos o Marcelão? Na televisão, no Gugu. Na igreja Aí lá, a gente tava padre, sentado assistindo, eu e o Celção. O Celção que eu tô falando é o que a galera que me segue chama de Celção Cadillac. Sim. Das histórias que eu contei. Uhum. A gente tava na casa do Celção assistindo lá, trocando ideia, daí começou o Domingo Legal, o Gugu, e aparece o Padre Marcelo. Erguei as mãos. Aí o Celção olhou e falou assim: esse cara não é estranho, né? Eu falei, eu tava pensando isso mesmo. A gente já viu ele em algum lugar, né? Daqui a pouco o Celso vira pra mim e fala assim: ele é o Marcelão, cara. Ele era o Marcelão lá na Training que sumiu. Aí olhamos assim, não é que é mesmo? Aí a gente ficou nessa, a gente achou que era ele mesmo. Sim. Aí a gente teve certeza que era ele, que num dia ele deu entrevista lá no Gugu. Aí todo domingo ele ia no Gugu, lembra? Sim, foi uma febre, Foi uma febre. Ele ia... Aí depois a igreja cortou, né? Foi. Ele tava aparecendo mais que a igreja, fazendo o maior sucesso. Um padre tinha, pop, tinha né? aquela missa dele de domingo lá num lugar que lotava, né? Era... Missão não sei Sim. o quê, que era com ele, lotava de Naquela gente. época lá ele expandiu. Aí, olha a igreja católica com a visão idiota. Aí tiraram ele de cena. Expandindo o catolicismo, Exato, né, meu? levando a mensagem de Deus pra todo mundo, cara. Vidas, com É certeza. Jesus Cristo lá na televisão todo domingo, cara. Aí os caras pegam e corta. Pega e corta isso dele, cara. Eu achei isso um absurdo. Absurdo mesmo. Ele tava renovando a igreja católica, avivando. Trazendo o pessoal mais jovem, Isso, avivando a igreja. Que é importante pra igreja continuar. Cada um com a sua religião. Sim. Cara, quando ele contou a história de que era bodybuilder, aí a gente teve certeza mesmo, que era o Marcelão mesmo. Ele. Era ele mesmo. Caramba, meu. Entendeu? Eu tentei encontrar ele uma vez. Eu fui nesse lugar. Ele, não sei se era na igreja São Judas Tadeu, que é grande, que ele ia estar lá. Uhum. E eu tava lá perto, eu fui lá tentar aproximar, mas não deixavam nem chegar perto, velho. Na época era uma febre, ele assim, absurdo. Nem a pau, nem cheguei perto. Pra poder falar assim, e aí, lembra de mim? Ele ia lembrar, cara. Quem me conheceu não me esquece. Por quê? Falo pra caramba, meu. Entendeu? Eu não consigo ficar calado. Sempre fui comunicativo, assim. Sempre. Eu tenho o meu ex-atleta, o Samuel Vieira, ele fala sempre, quando ele queria falar de mim pras pessoas, ele falava assim: se largar o Pinduca na China, você pegar o Pinduca, largar ele na China e vai embora. Se voltar um mês depois lá, ele tá falando chinês. Eu falo assim, com certeza, velho. Sabe por quê? Porque eu não vou aguentar ficar sem me comunicar, sem falar. Não tem como, cara, não tem como.